Olá pessoal, tudo bem? Fábio Fai e hoje a review é do Mini 3, mas não o modelo da DJI, e sim o FIMI Mini 3, um drone com o mesmo perfil bastante compacto, pesando abaixo de 250 gramas, mas que já entrega um nível de tecnologias bem legal, uma câmera interessante e o preço acompanhando ele, bem pequenininho. Vamos lá, vou começar mostrando um pouco do drone e falando desse conceito compacto da FIMI. Até então, a empresa chamava esse drone de FIMI X8 Mini. Eu estou aqui com a primeira versão dele, ó. Depois, esse drone ganhou a segunda versão, que passou a se chamar FIMI X8 Mini V2. E agora, a FIMI mudou de nome, descaradamente copiou o nome da DJI, passou a se chamar apenas FIMI Mini 3. Então pode gerar certa confusão por alguns usuários mais desinformados, é bom ficar ligado porque a diferença do FIMI Mini 3 para o DJI Mini 3 é considerável. Esse drone aqui compete com modelos como o DJI Mini 2 SE e o novo DJI Mini 4K. Em nenhum momento com o Mini 3, que já é um drone mais caro, o Mini 3 da DJI. Começando a falar pelo design, o Mini 3 é uma cópia dos modelos anteriores, ele é praticamente idêntico, mesmo o design da câmera, como a gente pode ver, é exatamente igual, tudo, tirando algumas pequenas mudanças, por exemplo, na parte lateral aqui, ó, que dá para ver que tem essas entradinhas que mudaram, mas no geral é tudo igual. Inclusive, eu consigo pegar uma bateria do Mini 3 e colocar no X8 Mini, assim como no X8 Mini V2. Curiosamente, elas possuem uma leve mudança aqui, ó, na parte arredondada, mas o encaixe é tudo idêntico e elas são compatíveis. O material utilizado no drone é legal, mas dá para ver que é um material abaixo de outros modelos. Por exemplo, abaixo da linha Mini 3 da DJI, abaixo dos modelos da Autel, é um plástico mais simples, bem levinho e dá para notar aí que não tem um acabamento tão refinado. Outra coisa é que ele tem uma série de aberturas aqui, ó, entre o gimbal, que mostra bastante da parte interna. Então, dependendo aonde que você voar, por exemplo, em um local litoral que tem bastante areia em alguma praia, pode entrar de forma mais fácil. Então é bom ficar ligado nisso, porque se entrar areia aqui dentro, pelo perfil de produto que são componentes mais baratos, tende a estragar mais rápido. As próprias entradas aqui na parte de baixo também tem que ter um cuidado extra com essa questão de sujeira e também com a água, logicamente. Eu falo água porque eventualmente a gente voa sobre nuvens ou um tempo meio nublado que já está garoando um pouquinho, então entrar água aqui por dentro não é uma coisa muito legal. E já aqui na parte de baixo também a gente vê os sensores, que são os únicos sensores que o drone tem. Ele só tem sensor na parte de baixo, que é tanto para localização de pouso e decolagem como para detectar obstáculos na parte de baixo. Aqui a gente tem o botãozinho que ao pressionar ele já mostra qual que é a carga da bateria. Os braços precisam ser abertos primeiro, os frontais, e depois os braços da parte de trás. Ele traz motores que suportam um vento escala nível 5, que é o mesmo de outros modelos da linha Mini da DJI e mesmo da Autel, ou seja, são motores um pouco mais fortes, consegue sair bem, porém é um drone muito leve, abaixo de 250 gramas. E naturalmente ventos mais fortes pode complicar esse drone por causa do peso dele. Ele é muito leve, então tem que ficar ligado com isso para não ter um problema aí de acabar perdendo o drone. Uma curiosidade é que aqui atrás nós temos duas conexões USB. Uma USB-C que fica na bateria, então aqui é através dessa conexão que você carrega a bateria, e no drone tem uma conexão micro USB, aquela conexão mais antiga, que serve para transferir dados do drone para um computador. Isso é uma coisa bastante esquisita, né? Ter duas conexões e duas conexões de padrão diferente. Então você precisa de
2 cabos, um para carregar a bateria e outro para copiar os dados, caso você não tire o cartão e coloque um adaptador. Não deixa de ser esquisito, isso já acontecia lá com a primeira geração e se manteve até essa geração em pleno 2024. Isso é uma questão provavelmente de diminuir custos, porque a FIMI manteve tudo igual. Nós estamos falando do mesmo projeto da primeira geração para a última. Em alguns pontos pode até ser legal, porque você consegue utilizar a carcaça, por exemplo, um determinado braço e tal, em uma eventual queda e manutenção. Mas convenhamos, mostra que não evolui, porque é natural que um produto lançado há 2 anos atrás, agora em uma nova geração, poderia ter passado por mudanças no design, buscando uma aerodinâmica melhor, além de várias outras otimizações. E a FIMI não fez isso, mantém exatamente o mesmo design. Isso é um padrão não apenas com os modelos da linha Mini da FIMI, mas também com os modelos X8 o maior. Ela tem os modelos X8 SE, recentemente lançou os drones da linha X8 Tele, que trazem 2 câmeras. É um modelo de porte um pouquinho maior do que esse aqui, aí ele já traz um pouquinho mais de tecnologias. E também um desses modelos Tele, o Tele Pro, ele traz sensores de obstáculos em 3 direções. Apenas esse drone da FIMI tem sensores de obstáculos. Partindo aqui, mostrar outros componentes que acompanham o kit. Eu já vou falar desse kit que eu recebi. Nós temos o controle, um controle sem tela, que você encaixa o smartphone aqui ou até mesmo um tablet de porte um pouco menor. É um controle ok, particularmente eu acho que ele falta botões, ele só tem aqui um botão para Return to Home, para ligar, iniciar um vídeo, tirar uma foto, também controlar a parte do gimbal, se ele vai para cima ou para baixo. Não tem nenhum botão de função, não tem botão para controlar a velocidade do drone. Esse drone suporta modo normal, modo cine e um modo esporte, porém você alterna esses modos através do aplicativo. Então é um controle que poderia ter recebido algumas otimizações, até porque ele é exatamente igual também ao controle da primeira geração do FIMI. Novamente, isso é uma coisa um pouco esquisita, né? Pensando que todo produto a cada nova geração pode melhorar e pode oferecer algo mais, a FIMI já não, mantém tudo idêntico, faz algumas modificações, principalmente relacionadas a software. Eu já vou falar aqui no drone sobre a câmera, que é o que sofreu mais modificações. Junto, um par de hélices, cabo para Lightning, né? Os smartphones da Apple, mais um cabo USB-C. Não veio um cabo micro USB, sabe aquele cabo de dados que eu falei aqui? Não vem. Também temos uma chavezinha aqui para trocar as hélices, o manual. E aí vem uma curiosidade. A FIMI vende o drone em um kit básico com uma bateria. Não tem um kit que traz tipo um Fly More, que vem 3 baterias. Ela tinha sim um kit com a bag, que eu comprei aqui. E curiosamente, olha só, dentro desse kit tem suporte para outras 2 baterias. Eu comprei o kit com a bag e uma bateria extra, só que a bateria não vem aqui dentro, ela veio separada. Eu ainda dei azar que eles esqueceram de mandar, tive que esperar mais um tempão para chegar a outra bateria, mas como eu coloquei, é um kit básico com a bag e uma bateria extra que vem separado. Como eles acabaram aí fazendo essa confusão e não mandaram a bateria, eles me deram um prêmio e mandaram uma bateria extra. Então hoje eu tenho o kit aqui, uma espécie de um Fly More com 3 baterias, só não tem o hub de carregamento, onde eu poderia botar as 3 dentro de um acessório e com apenas uma conexão USB carregar. Aqui não, eu tenho que botar um cabo por bateria para carregar. O lado bom é que essas baterias carregam muito rápido, é um dos drones que eu vi que carrega mais rápido, tranquilamente, bem mais rápido que os modelos da DJI. O porém é que quando eu coloco um carregador de uma potência como 65 watts, simplesmente não carrega. Eu tenho que botar num carregador máximo que ela suporta. No caso, 30 watts. Vai suportar com carregadores mais modestos, né, que não tem essa potência de 30 watts, mas carregadores acima, pelo menos no meu caso, eu tive o problema e não carregou. O FIMI 2 é o primeiro drone que trouxe o conceito de 2 baterias, até mesmo antes do que os modelos da DJI. Ele tem uma bateria que alcança 32 minutos de voo e outra 37 minutos de voo. Eu consegui ficar nessa média aí de 30 minutos com a bateria, eu só tô com a bateria simples.
Ela se comportou muito bem. Como eu destaquei, o mais impressionante é o quão rápido ela carrega. Se você comprar o kit simples com apenas uma bateria, você vai conseguir carregar ela rapidamente. Isso é um diferencial bem interessante, é bem mais rápido do que os modelos da DJI. E quando você tiver aí um kit com várias baterias, vai garantir um bom tempo de voo sem se incomodar. Gostei bastante, é um bom diferencial. E outra coisa é que o carregamento delas é feito só por uma conexão USB. Você não precisa deixar a bateria dentro do drone para carregar. Vale destacar aqui que a FIMI, assim como a DJI, possui um controle com tela integrado, onde você não precisa do smartphone. Porém, ele é vendido separadamente, não tem nenhum combo da empresa. Falando agora da câmera, nós temos aqui uma das principais características desse drone. É um modelo com sensor de 1/2 polegada, ou seja, meia polegada, maior do que os modelos Mini 2, Mini 2 SE e Mini 4K da DJI. Um sensor um pouco maior tende a entregar melhor qualidade com pouca iluminação, mas ele não é tão maior do que um Mini 2 SE, do que um Mini 2 ou um Mini 4K. Os drones da DJI têm um sensor de 1/2.3 polegada, isso representa 0,44 polegada, então não é tão menor do que meia polegada desse modelo aqui. Já o Mini 3 da DJI tem um sensor de 1/1.3 polegada, que equivale a cerca de 0,77 polegada. Daí já é bem maior do que 0,5 polegada. Novamente, a principal mudança prática de um sensor maior é se comportar melhor, principalmente à noite, quando tem uma maior dificuldade em captar luz. Falando da qualidade de captura da câmera, é um drone que consegue fazer imagens em qualidade muito legal. Eu fiz imagens em diversos cenários, de dia, à noite, tenho imagens de praias em alguns locais aqui em Floripa, muito bonito. Ele tem aquela pegada de deixar as imagens mais vívidas, um pouco mais vívidas do que os modelos da DJI, bem conceito de rede social, então não quer dizer necessariamente que é a melhor imagem para todo mundo, mas são as imagens que ficam um pouco mais bonitas, por assim dizer. Comparando com os drones da DJI, o Mini 2 SE grava em no máximo 2.7K 30 fps. O Mini 4K da DJI, que foi lançado recentemente, veio para resolver isso, para ser um competidor mais de frente com esse modelo aqui. Ele já traz uma câmera que grava em 4K 30 fps. O diferencial do modelo da FIMI é que grava em 4K 60 fps. Uma quantidade maior de quadros quer dizer que você vai conseguir trabalhar as imagens de forma um pouco mais lenta e mesmo assim manter uma suavidade melhor nas imagens. Se você pega uma imagem de 30 fps e deixa ela mais lenta, em 50% da velocidade, já fica um quadro a quadro ali que incomoda. Isso aqui já fica um pouco melhor no modelo da FIMI. E uma das características que a empresa tem destacado bastante no marketing é em cima do modo de gravação noturno, ou seja, quando você está à noite, automaticamente o sistema do drone detecta que tem baixa iluminação e sugere trocar para esse modo, que no geral é deixar a imagem mais clara. Eu fiquei bem na dúvida o que é melhor, se é melhor você utilizar o modo noturno ou se utilizar o modo normal. Lembro que é possível depois simplesmente editar o modo normal e mudar algumas configurações em cima do editor de vídeo que você vai utilizar e deixar mais próximo do modo noturno. Isso é nada mais do que um ajuste no próprio drone. Eu recomendaria gravar em modo log, porque ele suporta vídeos em modo log, e aí depois fazer as alterações, os ajustes necessários através do software. Quando você grava em modo log, você tem um controle maior, mais possibilidades de ajuste. Se você gravar em modo normal ou em modo noturno pelo perfil que ele já define, você ficará limitado em relação a esses ajustes. Então, não vi grande diferença desse modo noturno. Também é um drone que traz uma câmera que tira foto de até 48 megapixels. Tirei uma série de fotos bem legais. Novamente, eu fui em alguns locais bem interessantes, bem bonitos e consegui pegar imagens legais. Ele consegue tirar fotos panorâmicas e junta muito bem as fotos. Ao todo são 3 modos panorâmicos, incluindo vertical e horizontal. Mas para definir o quão bom é a câmera do
Mini 3 da FIMI, eu coloquei ele comparado com o Mini 2 SE da DJI e também com o Mini 3 da DJI. Lembrando que esses drones aqui, eles competem em preços, são exatamente o mesmo preço. O Mini 4K, na verdade, deveria ter o preço do Mini 3 da FIMI, só que o Mini 4K está em $350 e a FIMI já sai lançando o drone em promoção, que está um pouquinho abaixo de $300. E o Mini 3 da DJI já é um drone que fica na casa de $500. Então é um drone consideravelmente mais caro, mas que também tem uma câmera melhor, sensor maior, tem uma câmera que gira 90 graus, então você consegue fazer imagens na vertical sem perda de qualidade, e isso pode ser interessante. Fiz testes de dias com esses 3 drones nos mesmos cenários. Todos eles fazem boas imagens. Naturalmente, o Mini 3 da DJI é um modelo melhor, ele tem um bitrate mais alto, então as imagens ficam numa qualidade maior, tanto de dia como à noite também. Como eu coloquei, é um dos principais motivos de um sensor maior, captar mais luz quando se tem pouca luz. E aí ele se sai melhor aqui. No comparativo com o Mini 2 SE, eu não vi grande diferença. Dá para querer dizer que o Mini 3 da FIMI é um pouquinho melhor, mas olha, não consigo bater o martelo e cravar. Sim, ele é melhor. Ah, mas ele tem um sensor maior. É um pouquinho maior, é 0,5 contra 0,44. Aqui nós temos um sensor de 0,77, já é consideravelmente maior essa diferença. Então não dá para bater muito assim, querer dizer que, olha, ele é melhor do que os modelos baratinhos da DJI. Eu não sei, fico bem em cima do muro. Uma outra curiosidade é que a câmera, tanto do Mini 2 SE e do Mini 4K da DJI, como dos modelos Mini da FIMI, ela não gira para ficar na vertical, mas dentro do app tem uma opção que você consegue gravar de forma vertical. Só que nada mais é do que ele aplicar uma máscara na tela do celular e já entregar o vídeo cortado como vai ter a máscara. Ou seja, se lá no aplicativo ele está mostrando só uma barra vertical, é exatamente como o vídeo será renderizado. Se não tiver aquela barra, se você não tiver ativado essa opção de vertical, ele vai entregar o vídeo normal em formato completo, e aí dentro da rede social que você vai compartilhar, você simplesmente vai cortar as laterais. Quando a gente está falando aqui do Mini 3 da DJI, aí ele simplesmente gira a câmera e não existe corte da resolução. Ele está pegando a mesma imagem que antes era maior aqui para as laterais e agora ela vai ficar maior para baixo e para cima, mas não existe corte na resolução que entrega em nenhum dos dois formatos. Ah, um detalhe importante relacionado a fotos. Ele não captura fotos em formato DNG, ou seja, você não tem aquele formato um pouco melhor para fazer uma edição em cima das fotos. O Mini 2 SE, o Mini 4K da DJI, tem esse suporte e é interessante. Falando de funcionalidades, eu já falei que ele suporta fotos panorâmicas, mas ele também traz alguns modos de voos automáticos, onde você fala para o drone focar em algum alvo e o drone faz todo o take sozinho. Porém, não é tão intuitivo como é os Quick Shots da DJI. Ele é um pouco diferente, você tem que deixar o drone mais próximo de você, apertar um botão, ele vai para um segundo modo que fala para você deixar o drone na distância que você quer que ele faça, que ele siga fazendo esse take, e aí ele inicia. Isso falando do modo Circle. Já no modo Helix, que é aquele que ele vai fazendo uma espécie de um funil, é ainda mais esquisito. O take fica legal, mas não é tão interessante como o modelo da DJI. Eu acho que quem já testou os dois vai entender do que eu estou falando, e aí na tela você pode ver um pouco das configurações que eu tive que fazer para fazer o take. Além dos modos semelhantes aos Quick Shots da DJI, o Mini 3 da FIMI traz uma série de outros modos automáticos, mas novamente as configurações não são tão intuitivas. Eu acho bem complexo
o modo como a FIME apresenta na interface, como você define ali as opções para chegar num resultado interessante. Então é como se ela desenvolveu a função, olha, está aqui, mas não otimizou, não facilitou a vida do usuário e não tornou essas funções de fato atrativas. Então, muito provavelmente poucas pessoas irão utilizar ou tirar grande proveito dessas tecnologias. O Waypoint é um desses modos, ele está lá, mas ele é bastante confuso e aí fica ruim de utilizar, não é algo prático e simples. Já outros modos foram muito bem aplicados. Por exemplo, aqui no Mini 2 SE não tem o Hzinho que aparece na tela, aquele de Home Point, é onde você está, da onde você decolou o drone. Aqui no Mini 3 tem, isso ajuda bastante quando você está em uma situação que você enviou o drone muito longe ou está mais alto e você não consegue saber exatamente aonde que está. Sempre tem um Hzinho na tela que ele mostra, isso tem nos modelos mais caros da DJI, mas não aparece aqui no Mini SE. E tem aqui, o Return to Home também funciona muito bem, testei ele na prática, ele voltou exatamente de onde ele decolou, o próprio modo de decolar e pousar através do botão da tela que aparece no aplicativo é muito interessante, funciona como a gente espera. Mas tem outras coisas que não funcionaram muito bem. Uma delas é a distância de controle. A FIME garante que ele consegue alcançar até 9 km de distância. Eu vi alguns testes no YouTube de uma galera mandando ele a 5 km nessa média, só que daí a galera ficava assim, ó, segurando o drone aqui em cima, alto, para ter um melhor sinal. Convenhamos, né, pessoal? Não é algo lógico. Se o drone está nessa direção lá na frente, tudo bem, eu boto a antena aqui, fica aqui olhando, agora eu não vou fazer isso aqui, botar o controle lá em cima. Eu não tive uma boa experiência, não consegui passar com comunicação estável, mesmo sem nada na minha frente a mais de 2 km, eu estava numa praia, tudo liberado, e quando eu chegava nessa direção, ele ficava perdendo o sinal constantemente, não perdi o controle do drone, mas ele ficava com um delay absurdo. Então eu dava um toquezinho na lateral aqui do stick para virar, ele já dava aquela virada monstra, eu não tinha um ajuste fino, mesmo sem nada na minha frente. Ah, mas tudo bem. A maioria das pessoas não voam tão longe. Eu mesmo quase nunca fico numa distância tão longa assim. Sempre vou a, no máximo, 1 km. Mesmo assim, eu tive vários problemas com perda de sinal. Isso não acontece mesmo nos modelos mais baratos da DJI. Um problema como esse impacta diretamente na experiência de voo. Se a comunicação ela é muito ineficiente, como foi na minha experiência, na hora de você fazer vários takes, principalmente envolvendo comandos, ou seja, não só quando você está indo reto ou para trás ou para cima, quando você está envolvendo mais de um stick, a experiência não é legal, os takes não ficam bonitos, sem contar que você sempre fica com medo se vai dar algum problema ou não. Uma outra coisa que me incomodou bastante é os controles do drone. Principalmente o stick do lado esquerdo, que é responsável pelo drone girar na horizontal. Quando você vai fazer algum take que você envolve os dois sticks, esse stick aqui, principalmente, ele nunca é suave. Mesmo eu ajustando, deixando ele um toque, tentando controlar bastante aqui, como eu mexo, ele sempre acaba dando a fugidinha e aí compromete totalmente o take. Eu fiz uma série de testes também com o Mini 2 SE para, meu Deus, será que eu esqueci, eu não conseguia fazer, acontecia esses mesmos problemas com a DJI? Não. Isso é uma coisa desse controle, não é algo que me parece de software, é algo mais físico. Você só vai conseguir entender do que eu estou falando se você de fato testar os dois drones. Ah, eu tenho um drone aqui, um FIME 3, está funcionando muito legal, consigo fazer takes muito legais. Sim e não. Como eu falei, dependendo do que você for fazer, o nível de complexidade de combinar os dois sticks juntos e até mesmo a direção do gimbal da câmera, fica muito difícil
principalmente se o take é longo. Então se é um take mais curtinho, às vezes a gente consegue, mas quando você quer mudar, aí vai fazer um take mais longo, que vai demorar, sei lá, 1 minuto, 2 minutos, envolvendo todos os controles, é bem complexo de ter um resultado legal. O drone também suporta time-lapse, e assim como alguns modelos da DJI que tinham uma câmera de 48 megapixels, a própria Fime usa time-lapse em 8K. É porque ele está juntando a resolução das fotos e consegue entregar uma qualidade, uma resolução maior. Ele se saiu bem, porém, por se tratar de um drone leve, bem pequenininho, dependendo do nível do vento, o time-lapse não vai ficar tão legal, porque ele naturalmente vai se mexer lá no alto, e time-lapse é interessante quando a câmera consegue ficar bem travadinha, e o vento para drones leves é sempre um problema e impactam diretamente em time-lapse. Uma outra coisa que aconteceu comigo e me incomodou bastante. Quando você define um modo de gravação, tipo time-lapse, e depois alterna para um modo de vídeo, ele está gravando em time-lapse ainda. Então, por exemplo, eu fui fazer... achei que eu estava gravando um vídeo, toquei no botão aqui de vídeo do controle, só que ele estava gravando em modo time-lapse. Teve um dos dias que é uma coisa rara que aconteceu aqui em Florianópolis, que as nuvens estavam bem baixas, eu fui num costão de uma praia de Santinho, subi num morro que eu ficava acima das nuvens. Fiz uma série de takes, voei com 2 baterias assim, ó, nossa senhora, tenho imagens lindas para review, todas em modo time-lapse. Eu estraguei todas as imagens porque eu não sabia. Foi falta de atenção minha, de conhecimento, porque na tela ele mostra, mas eu não estava entendendo ainda o que era aquilo. E só depois de um outro dia, novamente aconteceu um problema, daí eu fiquei fuçando, o que está acontecendo? Daí que eu vi que você precisa ir lá e alternar novamente para o modo vídeo, senão ele mantém a gravação em modo time-lapse. Então tem algumas coisas assim que me incomodam. No modo de fotos panorâmicas também. Você tá com esse enquadramento, começa a tirar fotos, ele tira uma aqui, outra aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui, ele termina aqui e deixa a câmera travada aqui. Ele não volta para o centro. Deveria sempre voltar para o padrão. Isso é algo que acontece com os drones da DJI e facilita bastante, mesmo nesse caso aí das fotos panorâmicas, que é algo simples. Em se tratando do aplicativo, ele funciona muito bem. Atualizei várias firmwares pelo aplicativo, não tive nenhum problema. Ele tem todas as principais funções que quem já está acostumado com o drone da DJI já conhece. A interface nem é muito diferente. É possível você controlar a distância máxima que você quer enviar o drone, a altura máxima, como que ele vai funcionar em modo return to home. Tem uma série de configurações da câmera. Ali dentro você consegue até configurar a câmera pelo modo mais completo, através do botão de configurações, como acontece da DJI, ou pela interface de visualização, aquela principal ali do drone, você consegue mudar algumas configurações da câmera também. Mas, diferente do modelo da DJI, ele não traz um editor. Isso não é um grande problema, já que hoje muita gente grava os seus vídeos aí com os próprios drones da DJI através do app DJI Fly, porém edita em outros aplicativos. Eu faço assim, então não vejo isso como um problema, é o que eu faria também com esse drone da Fime. E falando de preço, o Fime Mini 3 foi lançado por $349, mas como acontece muito com a Fime, ele já chegou em promoção de lançamento e eu encontrei ele tranquilamente aí, tanto que eu comprei assim também na AliExpress por um preço abaixo de $300. Quando eu estou gravando essa review tá $275. Exatamente o mesmo valor do Mini 2 SE. O grande diferencial aqui do caso do drone da Fime é que ele traz uma câmera 4K, mas sendo bem sincero, eu já fiz a review do DJI Mini 2 SE, todos os vídeos foram gravados em 2.7K, que é o máximo que ele grava, mas a gente mandou renderizar o vídeo em 4K. E a qualidade ficou bem ok. Nos vídeos que vocês viram nos comparativos, a mesma coisa. É 2.7K, a gente dá um upscaling para 4K,
para comparar com as imagens originais 4K do Mini 3 da FIMI. E não dá para ver tanta diferença. Mesmo o Mini 4K que a DJI lançou, muito provavelmente não vai ver uma diferença tão grande para o Mini 2 SE. Ah, mas o bitrate dele é maior. É maior porque a resolução é maior. O bitrate sempre vai acompanhar a resolução. Se você tiver um drone que tem uma câmera com uma resolução alta e um bitrate baixo, aí sim é um problema. Mas eu não vi grandes diferenças na qualidade de imagem, mesmo à noite, como eu coloquei. Ah, sim, ele tem uma câmera que tem um modo noturno, mas é bem questionável nos comparativos que eu fiz e em alguns momentos eu achei que o modo normal era até melhor. Antes de eu fazer a review, eu vi muita gente falando: ah, o drone mais barato, é um drone mais barato da DJI. Não, não é. Nesses dois casos aqui é exatamente o mesmo valor. Estou considerando o AliExpress. E aí comprar no AliExpress um drone da FIMI ou da DJI, os dois vão passar pelas mesmas taxações e tal, não tem nenhuma diferença. Se o preço é igual, eu iria por um modelo da DJI. Já comparado com o Mini 4K, que é o recente lançamento da DJI na linha FIMI, um modelo baratinho que grava em 4K, ele está custando $350, $75 a mais do que esse aqui. Aí a brincadeira favorece talvez esse aqui, $75 é um valor considerável que você vai conseguir, por exemplo, comprar mais baterias. Mas só a especificação técnica não garante um produto melhor. Eu ainda acho que os drones da DJI tem um ajuste mais fino, então na hora de controlar a experiência de voo é melhor. Além da interface do aplicativo da DJI ser mais intuitiva, então é mais fácil acessar os comandos, é mais lógico utilizar as funções automáticas. No controle também é mais fácil. Olha só, eu abro rapidamente ele aqui, encaixo, boto o comando e pronto. O cabinho está pronto para utilizar. Já no controle da FIMI, olha a brincadeirinha aqui. Eu tenho que conectar o cabinho antes. Agora eu encaixo ou esse lado antes, aí ok, mas eu tenho que cuidar com esse stick aqui, ó. Porque olha só onde que ele vai pegar, exatamente embaixo das câmeras. Eu fiquei com medo disso, de riscar a câmera do celular e aí ter um problema muito grande aí, já que um celular como o que eu utilizo aqui é um modelo que tem umas câmeras de alta qualidade, é um modelo mais caro, então riscar ali seria um problema. É mais fácil utilizar no controle da DJI. Porém, um lado positivo é que aqui, ó, essas antenas são direcionáveis. Como elas devem ficar nessa posição, se o drone está na minha frente, ela deve ficar assim, não assim, ela deve ficar assim mesmo, e eu consigo alterar, ó, de forma fácil. Já o controle da DJI não, dependendo de onde que eu quero o drone, eu tenho que ficar segurando ele assim e não fica legal de ver a tela. Isso é um lado positivo, mas essa questão aí dos sticks me incomodaram um pouquinho. Então, em cima das características que eu vejo que o modelo da FIMI ainda precisa melhorar, é o seu sistema de comunicação, apesar da empresa garantir até 9 km, eu tive bastante problema, não muito na distância de controle, porque eu não costumo enviar o drone muito longe, mas mesmo em distâncias curtas, bastante delay, bastante perda de sinal. Também tive um problema, eu acho que essa questão dos sticks compromete radicalmente no modo de voar, principalmente para quem quer capturar imagens. Então, se for só por diversão, talvez não impacte tanto, mas quando você quer capturar imagens, vai envolver diferentes mudanças de eixos, então na altura, na distância e também na disposição da câmera. Não tá legal, isso aqui é um ajuste físico, na minha opinião, não é por software, então não tem como se resolver sem lançar um novo controle. Também tive alguns problemas relacionados ao drone pairando. Quando eu levanto ele aqui onde a gente está, sem vento, ele nunca fica paradinho, ele sempre fica dançando. Em alguns locais que eu levantava o drone, enquanto, por exemplo, eu estava analisando o que eu tinha que fazer nas minhas anotações, olha, tu tem que fazer isso, 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 o drone descia às vezes mais de 1 metro, desce, meu Deus, o que está acontecendo? Então ficava sempre com medo de dar um problema. Esse problema existe desde a primeira geração, então dá para ver que algumas coisas, se não envolver uma mudança completa de projeto, talvez não sejam possíveis de ser resolvidas. Esse problema do pairar, da conexão,
são alguns desses exemplos. Pessoal, essa foi a minha review do Mini 3, um Mini 3 da FIMI, mas também tem um Mini 3 da DJI, tem o do Mini 2 SE e uma série de outros drones, não apenas da DJI, mas também da Autel Robotics. Então, se você curte esse tipo de conteúdo, assine o canal. Nós temos uma playlist de todos esses vídeos de drone, tem muita coisa, tem vídeo falando de câmeras, tem vídeo falando de aplicativos, vale a pena conferir. E eu fico por aqui e até o próximo vídeo.